Apocalipse capítulo 8, quem achou diz amém. Diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que se acham de pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, umas orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra. E houve então trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como grande montanha, ardendo em chama, foi atirada ao mar, cuja terça parte tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes da água, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e a sua terça parte não mais brilhasse, tanto de dia quanto de noite. Então vi e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Amém? Fecha teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra nesse momento. Te pedimos que o Senhor traga revelação, que o Senhor traga luz, que o Senhor traga clareza para nós nessa noite. E o Teu povo saia daqui revestido da Tua graça e do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós iniciamos uma outra parte dos nossos estudos, de Apocalipse, porque esse livro, essa literatura apocalíptica, ela é dividida por seções, ela é dividida por blocos, não é? E o primeiro bloco a gente viu que foi a parte lá dos castiçais de ouro. Logo no início do livro, a gente vai ver Jesus dizendo que conhece a igreja, que conhece a sua igreja, que passeia no meio dela e que dá oportunidade para aquelas igrejas, aquelas pessoas que estão meio que afastadas, voltar-se para Ele. Então, isso é um primeiro bloco dos candelabros, dos candeeiros, Aquilo que traz luz, aquilo que segura a luz num mundo em trevas. O segundo bloco é o bloco dos selos. A gente concluiu a parte dos selos, Na verdade, falta um, que é o que a gente vai concluir hoje também. No primeiro versículo a gente vai ver que aí o último selo foi aberto pelo Cordeiro, Então a segunda seção aí é os selos. E esses selos nada mais são do que a ira do mundo contra a igreja do Senhor, A ira, vamos dizer assim,
a perseguição, o que o povo de Deus estaria sofrendo nesse mundo por causa do inimigo, do mal que está tentando destruir a todo custo a igreja. A gente vai ver, na verdade nós vimos isso, onde tem uma parte que fala, acho que é no capítulo 6 ou capítulo 7, eu acho que é o 6, que vai dizer que aquelas almas dos mártires que estão lá aos pés do trono, dizendo para o que estava sentado no trono: Senhor, até quando o Senhor não irá vingar esses teus filhos que estão tendo seu sangue derramado lá embaixo, né? Então, a ideia de que aquelas orações daqueles mártires que estão lá diante de Deus, e o Senhor faz o quê? O Senhor bota uma roupa neles, né? Uma veste branca, diz: olha, aguarda aí mais um tempo, nada está fora do meu controle, tudo está nas minhas mãos, Deus está no controle de tudo. Então, há um preâmbulo, aí há um hiato, uma pausa na história, né? E aí vem o capítulo 6, que nós vimos, né? Que, na verdade, são as aberturas do selo. Aí vem o capítulo 7, que é aquela 144 mil selados, né? A gente viu isso na semana retrasada, que é nada mais do que uma resposta de Deus para aqueles homens que estão ali questionando, dizendo: olha, quem é que poderá ficar de pé diante da ira de Deus, né? Então vem o capítulo 7 aí apenas para fazer uma inserção na história, onde Deus traz resposta para essas perguntas. E aí a gente vai ver a visão dos glorificados e entra o capítulo 8. E aí o capítulo 8 é uma nova seção, é um novo bloco do livro de Apocalipse, que aí agora aparece uma outra figura, de um instrumento. Que instrumento é esse? Uma trombeta, né? Agora passa-se para a seção da toca, né? De tocar, do soar das trombetas. Nos filmes ou em algumas teologias, a gente vai ver que, vamos escutar a trombeta tocando, né? Tão bem alto, Jesus está voltando, né? A gente talvez tenha essa impressão, mas também, será que é assim mesmo? Será que nós ouviremos o soar dessa trombeta? Como se dá o que acontece quando essas trombetas são tocadas e o que representa cada uma delas? Então, hoje, nós vamos ao terceiro bloco de Apocalipse, que é agora a abertura do último selo e, consequentemente, o tocar das primeiras trombetas. Então, começa-se a tocar as trombetas de Deus. Tranquilo? Então, vá para o versículo 1, e aí o versículo 1 já vai iniciar dizendo: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, que aí a gente vai ver que ele parou de abrir os selos lá no capítulo 5, na verdade, capítulo 6, ele não abre o capítulo 7, ele não fala de selo, e aí volta a abrir agora ele no capítulo 8. E aí, quando ele abre esse selo, houve o quê? Silêncio por quanto tempo? Os nossos homens, aqui nosso irmão Eduardo vai dizer que quando as mulheres chegar, vai acabar esse silêncio, né? Das meia hora lá. É Eduardo que diz, viu? Ele disse aí, né? Tá vendo? Mas o que representa esses 30 minutos? Veja, para entender isso, é necessário a gente ter lido o capítulo 7. Para entender esse silêncio, a gente precisa ter lido o capítulo 7, nós lemos isso, né? E aí, no versículo 7, se você voltar um pouco, lá no versículo 13, a partir do verso 13 do capítulo 7, ele vai dizer, dizendo o seguinte, verso 13: um dos anciãos tomou a palavra dizendo que vestiduras são esses, que são, da onde eles vêm? E aí João responde que não sabe, eles que sabem, não é? Verso 15: razão por qual se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário, aquele que se assenta no trono, estenderá sobre ele o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca terão sede. Verso 17: pois o Cordeiro se encontra no meio, os apacentará e o guiará, fonte de água viva,
e Deus enxugará deles todas as lágrimas. Só que o que está acontecendo aqui no céu nesse capítulo 7? O céu está em festa, né? O céu está em frenesi, porque Deus glorificou aqueles que estavam ali, os mártires, né? O céu estava ali numa grande celebração, não é? E então, a partir de agora, quando ele insere o capítulo 8, vai dizer que há um silêncio. Então, é praticamente dizer assim, como se todo mundo que estava ali naquela alegria, naquela situação ali, naquele êxtase ali, parasse. Ficasse todo mundo em silêncio. Como se dissesse assim, algo vai acontecer. Alguma coisa não está normal. Alguma coisa está para acontecer. Eu não sei se você já viu algum filme. O cara está assim, né? Aí ele está no meio em alguma situação, aí vem um silêncio de repente. Aí o cara para, né? Acha estranho, vai. Opa, alguma coisa vai acontecer. Não é normal isso aqui não, né? Então, veja, é tipo uma inserção de algo que Deus vai fazer e as pessoas param perplexo assim, como querendo saber o que é que vai acontecer. Isso é uma interpretação, isso é um viés, que é o que eu mais me aproximo, né? Que eu mais gosto dele. É como se Deus, diante de toda a situação que ele fez ali, ele vestiu aquelas pessoas de branco, ele glorificou aqueles ali, né? Estendeu o tabernáculo sobre eles, cuidou, vai apacentar eles, vai enxugar deles todas as lágrimas, mas a partir de agora, algo vai acontecer. Então, a partir aí, há um silêncio, há uma quebra, né? Para chamar a atenção de que algo sobrenatural e extraordinário está para acontecer. E aí entra o versículo 2. Então vi os 7 anjos, agora aparece uma outra visão, que agora já são 7 anjos, que se achavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7... Todo mundo sabe o que é uma trombeta, né? Quem não sabe o que é uma trombeta aqui? Todo mundo sabe o que é uma trombeta, muito bem. Ficou, versículo 2, né? Então vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio um outro anjo, como se fosse o 8º anjo, vamos dizer assim, né? E ficou de pé junto ao altar, com um incensário. O que é um incensário? Quem sabe? Isso, lembra lá da igreja católica, né? Do padre, o coroinha lá, pega aquele instrumento, né? Bota umas brasas dentro, e aí ele vai espalhando aquela fumaça. Aquilo é um incensário, né? E aí ele pega um incensário de ouro, e foi dado muito incenso para recebê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, o que estava acontecendo aqui? É como se o anjo estivesse pegando as orações de todos os santos. Então, as orações de todos os servos de Deus chegam até o trono de Deus. Então, só para a gente abrir um parênteses aqui, as tuas orações chegam até o trono de Deus, né? Então, as orações de todos os santos chegam ali. Esse anjo, ele pegou essas orações, né? Colocou com incenso, tudinho, e chegou até o trono de Deus. E com essas orações, com esse incensário, com tudo isso, no verso 5 ele vai fazer uma coisa engraçada. Ele vai dizer o seguinte: esse anjo tomou esse incensário, encheu ele de fogo do altar e atirou na terra. E houve então trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então veja que aqui aconteceu uma coisa extraordinária. O anjo está com um incensário, imagina a cena, o anjo está com um incensário, coletando as orações, vindo todas aquelas orações dos santos,
ele chega até o trono de Deus e pega ali o quê? Encheu de fogo, um fogo do altar. Então veja, lembre da igreja lá do povo hebreu, né? Lembre lá do povo hebreu. Tinha aquele fogo que colocava lá no altar, aquele fogo não apagava, né? Era sempre alimentado. E ali aquele fogo pegavam aquele fogo para acender as coisas, para queimar os holocaustos. Então, veja que João está fazendo aqui uma alusão, um paralelismo com o Antigo Testamento. Mas o que ele está dizendo aqui? Que ele viu esse anjo, ele pegou aquela chama que veio do altar, colocou ali, né, no incensário e jogou na terra. Então, é como se fosse uma representação dizendo o seguinte: agora as respostas das orações serão jogadas diante da terra. É como se dissesse assim, agora todas as orações que os santos estão fazendo terá resposta. E a resposta virá como o quê? Como fogo. O fogo que é pego ali no altar de Deus e é jogado sobre a terra. Então, quando ele joga aquele incensário com fogo, há trovões, relâmpagos, terremotos, né? É como se o universo estivesse dizendo assim, olha, algo sobrenatural, algo extraordinário está para acontecer. Quando Deus falava lá no Monte Sinai, o que o monte fazia? Como é que o monte ficava? Quando Deus falava com Moisés, era como se fossem trovões, né? O monte fumegava, o monte saía trovões, né? A terra estremecia. Então a ideia aqui é que é como se Deus estivesse dizendo, olha, a partir de agora eu vou mexer com tudo. Deus está intervindo agora na história como resposta de oração do seu povo. Aí eu abro outro parênteses para você e dizer assim, Deus traz resposta para as tuas orações. Amém, meus irmãos? Amém. E aí acontece o seguinte, verso 6, vamos avançar. Então os 7 anjos que tinham os 7 trombetas preparavam-se para tocar. E aí o primeiro anjo toca a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. Meus irmãos, preste bem atenção aqui, preste bem atenção, pastor. Eu já falei isso, mas é importante a gente reforçar. Não interprete Apocalipse de forma literal. Você não pode interpretar Apocalipse de forma literal. Eu estou lendo aqui que vai vir saraiva e fogo misturado com sangue para queimar uma terça. Não é que vai acontecer isso dessa forma. Isso é um simbolismo. Isso é uma figura de linguagem, mas que traz uma interpretação por trás do simbolismo, né? Então a ideia aqui, essa primeira trombeta quando toca, vai dizer que houve saraiva e fogo vindo do céu. Aonde foi na Bíblia que a gente viu, qual foi a história que veio o fogo do céu? E pedra para destruir. Sodoma e Gomorra, né? Contra as pragas do Egito, não veio saraiva de fogo? Então, veja, quem lê isso aqui interpreta, sabe, o povo judeu que lê isso aqui, ele entende. Olha, do mesmo jeito que Deus veio com vingança para o povo do Egito, Deus vai vir com vingança para o povo dele hoje. Então a ideia aqui é interpretar como a resposta de Deus para as orações que são feitas. Quando Deus tem um encontro com Moisés, lá naquele monte, Deus chega para Moisés e diz o seguinte, olha, eu vou te usar para libertar o meu povo, para repreender, castigar o povo do Egito, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Não é isso que Deus diz? Ele diz, olha, eu escutei, o clamor do meu povo chegou até mim, e eu virei ao socorro deles. E você será um instrumento nas minhas mãos
para a minha libertação, mas também para a minha punição. Então, esse texto de Apocalipse é como se Deus, mais uma vez, está dizendo o seguinte: olha, eu estou ouvindo o clamor do meu povo que está sofrendo, que está padecendo, está sendo perseguido, e eu virei com vingança a favor deles. Então, a ideia aqui é que essa trombeta, a primeira coisa que toca, né, é nas árvores, na natureza, na forma da erva verde. Será que a gente hoje não está vendo a natureza se acabando, não? Demais. Nunca se viu tantas catástrofes da natureza em tão pouco tempo. Teve um em Recife, enchente, né? Quantas pessoas morreram na última cheia que teve em Recife? Foi a maior, né? Acho que só perdeu para aquela do rio Capibaribe, né? No tempo de Marcílio, não foi do meu tempo, não. Tempo de Eduardo também, né? Teve uma grande cheia, para quem não sabe, né? E essa cheia matou muita gente, antes dessa, né, que a gente teve recentemente. Aí, e isso, essa mais recente, né, que eu fiquei preso lá na laje, e teve uma no Rio Grande do Sul. Não sei se você viu no noticiário, e isso vai casar com a próxima trombeta, que em São Paulo morreram centenas e centenas de peixes no rio. Não sei se você viu o noticiário do começo do mês. Piracicaba. Era uma coisa de chorar. Você olhava aquele mar de peixe morto, né? Queimadas e mais queimadas. Você diz, rapaz, de onde é que tem tanta queimada? Enquanto um lado morre de água, outro lado morre seco, sem água, de fogo, não é? Então, terremotos, vulcões. Então, isso é como se Deus estivesse balançando o telhado, para que as pessoas pudessem ver e dizer assim: Jesus está voltando. São sinais. Deus está dizendo, por intermédio dos seus sinais, que Ele está voltando. E aí, lembra da trombeta que a gente falou agora, que a gente está falando delas? A trombeta tem dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido militar. Timóteo está aqui. Timóteo já tocou corneta no exército, mas tem um corneteiro lá, né? Né? Vai sair, isso vai virar meme. Vai virar meme. Quando o cara toca um toque só, o soldado ele já sabe. Opa, é para a direita. Opa, é para... Opa, vem um inimigo. Né? É isso mesmo, né, Timóteo? Então, a trombeta tem esse Eduardo, né? Após o culto no gabinete, viu, Eduardo? Você e seu ru. Então, essa trombeta tem esse chamamento para a guerra. Chamamento para a batalha. Então, uma interpretação é que os anjos aqui estão chamando o povo, dizendo ao povo que estão sendo chamados para uma grande batalha. Eu não interpreto desse jeito, interpreto da segunda forma, que é o outro sentido da trombeta ou da corneta, que é o anúncio de uma autoridade chegando. Não sei se você já viu, mas nos livros de história, filmes de história, vai ver que nos palácios reais tinha um cara que ficava na porta com a corneta, uma trombeta aqui. Aí chegava o cara lá, chegou fulano, duque não sei da onde. Aí ele, fulano, duque não sei da onde, acaba de chegar. Então isso é um anúncio de que uma autoridade de uma realeza está chegando. O coro de anjos ali tocando, né? Então, essa trombeta tocando é também um sinal para o mundo, dizendo: o nosso Senhor está voltando. O nosso Senhor está chegando. Então, tem gente que não entende, mas a trombeta é um sinal de aviso. Olha, Deus está voltando. O rei está chegando.
Então, a primeira trombeta é essa ideia de tocar na natureza. A segunda trombeta, verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta e como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Tem alguns pensadores, teólogos, que traduzem isso aqui como um meteoro. Não sei se você percebeu que o texto vai dizer que é como uma montanha que foi atirada no mar. Uma montanha, imagine uma grande pedra. João, vendo aquilo ali, vê uma pedra muito grande, é uma montanha, na visão dele, né? Que pedra grande, é o tamanho de uma montanha. E essa montanha ela foi atirada no mar. Se ela foi atirada, ela vem de cima, ela vem do céu. Teoricamente é como se fosse um meteoro, uma grande pedra que viria a cair no mar. Isso é uma interpretação mais voltada para o literal. Pode ser, não sei, é Deus que sabe. A gente vê, todo dia cai meteoro na Terra. Agora, o tamanho deles não geram impactos catastróficos, né? Mas na mídia aí de vez em quando aparece, tem um meteoro em órbita para a Terra e não sei o que, e se esse meteoro cair, vai matar não sei quantas pessoas, a Terra vai ficar escura. Veja, tem gente que morre de medo disso, né? Mas nós entendemos o que eu interpreto nessa segunda trombeta é agora a mão de Deus tocando no mar e na parte, vamos dizer assim, de comércio do mundo. Primeiro ele tocou na natureza, na árvore, nas plantas, na erva, agora ele vai tocar no mar. Então, é uma ideia de que os peixes vão morrer. Não, são todos os peixes? Não, é só uma terça parte, né? Muitos peixes vão morrer. E aí a ideia aqui, quando ele vai falar da terça parte das embarcações, na época de João, como eram feitos os comércios? Por meio de barco. O que é que os barcos iam para o mar fazer o quê? Pescar, pegar peixe. Então, destruir os peixes, destruir o barco, e se destrói os barcos, impacta diretamente o comércio daquela localidade. Então, a gente interpreta que, quando essa trombeta tocar, o comércio mundial será impactado. De vez em quando acontece aí, a bolsa caiu a bolsa de todo mundo, aí japonês se joga do prédio, tira a vida, né? Porque o mercado global oscilou. Então, a ideia aqui é de que o mercado vai ser mexido, né? O mundo vai ser mexido por meio dessa trombeta. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu, no verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Desde que eu me entendo de gente, para aí um minutinho no verso 11, desde que eu me entendo de gente, que eu fazia o que muitos aqui, acho que todos fizeram, o que boa parte fez, na escola, feira de ciência, né? E toda feira de ciência sempre fala de quê? Água, porque a água vai acabar. Que a água doce do mundo vai acabar. Aí você diz, rapaz, é muita água, não vai acabar nada. Mas veja, desde que eu me entendo de gente, a humanidade já se preocupa porque entende que se a gente continuar da forma que a gente está, vai chegar um período de escassez de água potável, né? Então, uma coisa que tem aumentado demais o preço também é a água. Você vai rapaz, uma coisa tão simples, água, mas não é toda que é própria para beber.
Então, a ideia aqui é de que haverá problemas com as águas. E aí, essa é uma trombeta que impacta o homem. Impacta o homem, porque vai dizer que muitos morrerão, porque a água ela é amargosa. Lá no Antigo Testamento, lá em Moisés, a água amargosa, Deus manda Moisés tocar, né, na água ali, e a água fica o quê? Boa para beber. Então agora Deus está invertendo, né? Veja que sempre a gente vai, a partir de agora, fazer esse paralelismo, né? Essa análise tipológica. A gente vai sempre voltar lá no Antigo Testamento para fazer essas comparações. Então, do mesmo jeito que Deus purificou a água que estava impura, agora a água que está pura, Deus vai torná-la impura. E o homem consegue passar até 1 mês sem comer, mas ele não passa 3 dias sem beber água. Não é? Eu, particularmente, não consigo passar 30 dias sem comer. Se eu passar 1 dia, eu caio. Né? Mas a gente vai segurando, né? Quarta trombeta, verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e a sua terça parte não brilhasse, tanto de dia como também de noite. E aí, meus irmãos, veja que cada trombeta toca em uma área da natureza, uma área da vida, uma área, né, vamos dizer assim, do nosso cotidiano. Imagina como é o nosso dia a dia. Veja, vamos pensar um pouco. O nosso dia a dia, a gente vive numa vida tão regrada, que normalmente tem gente que acorda às 5 horas da manhã. Quem aqui acorda às 5 horas da manhã? Pronto, boa parte. Quem acorda às 7 horas? 7 horas. 6 horas, nem meio lá, meio cá, pronto. Então vamos considerar que a média das pessoas acordam de 6 horas da manhã, certo? Eu estou nesse meio aí que acorda às 6 horas da manhã. Para dormir, a gente vai dormir mais ou menos, vamos dizer, uma média de 10 horas da noite, beleza? Então a gente vai dormir meia-noite, Timóteo está dizendo aqui. Então tem gente que vai dormir meia-noite, mas a gente vai dormir já escuro, não é isso? É o normal, o nosso organismo está preparado. Quando começa a escurecer, a gente já sabe, opa, é hora de largar do trabalho, está chegando a hora de largar, chegando a hora de ir para casa, comer aquele cuscuz, ou então aquela macaxeira papinha, está chegando. Aí a gente chega em casa, toma banho, toma aquele café, liga a televisão, né, para assistir algum repórter, alguma coisa, vai ler a Bíblia, aí vai dando aquele sono, você vai dormindo na frente da televisão, quando vê, pegou no sono, aí no outro dia, aí você acorda com o sol da manhã, né? 6 horas da manhã, né? Foi essa a média? Só que aqui, essa trombeta, é como se Deus mexesse com isso. De manhã não vai ter sol. De noite a lua não vai aparecer. É como se Deus fizesse uma quebra na rotina das pessoas, algo extraordinário, para que o povo entenda que é um sinal que Deus está voltando. Entende? Se amanhã de manhã, quando a gente acordar às 6 horas da manhã, que a gente olhar para o céu, cadê o sol? Tudo escuro. Você vai achar estranho ou não? 7 horas da manhã, cadê o sol? Não, sem nuvem, tudo limpinho. No mínimo você vai botar a mão no coração e dizer, rapaz, fiquei. A igreja foi, eu fiquei. Mas não, você vai ter um choque ali, né? Dizer, algo não está certo. E isso, exatamente, excelente exemplo, irmã Cecília. Na morte de Jesus,
Ali tudo foi, né? Teve trovão, teve terremoto, o dia foi mexido ali, as pessoas correram, né? Aí ele corre, vai lá e mata ele, porque, né? Mas quando ele passa a lança, só sai água, só sai ali sangue com um pouquinho de vinagre, né? É água, né? Sai? É água, né? Vinagre, né? Quando a lança transpassa ali Jesus. Jesus já estava morto, né? Mas veja, a trombeta, mais uma vez, está dando um sinal para a humanidade, dizendo, Deus está voltando. Está dando uma quebra na rotina da humanidade. É necessário que Deus faça uma quebra na rotina para que chame a nossa atenção. Porque senão a gente não sai daquele marasmo. Tem um desenho, eu acho que quarta-feira eu posso trazer aqui um desenho isso que é 1 minuto, que é daquele bonequinho do cachorro Pluto. Pluto Pateta, né? Aí o narrador vai dizendo, uma típica manhã, se você encontrar aí, Jean, uma típica manhã para um trabalhador. Acorda muito cedo, escova a sua boca, pega a sua roupa e vai trabalhar. No trabalho ele faz isso, tal. Aí meio-dia, a hora do almoço. Aí ele para, todo mundo se reúne, come, aí vai, come. Aí volta, 6 horas. 6 horas, a hora de largar. A hora mais feliz. Só é mais feliz, só perde para quando é o final de semana. Aí chega o final de semana. Final de semana, aquele típico trabalhador está em casa, ele acorda mais tarde. Isso é a rotina. Desenho, lá no tempo de Eduardo, já estava dizendo que a gente vive nesse ciclo, né? Nesse ciclo de vida ali vicioso. E aí, meus irmãos, Deus chega e quebra essa rotina. E ele quebra como? De forma extraordinária. Um terremoto, um maremoto, com o sol não dando mais luz, não amanhecendo, a lua não estando mais lá, as estrelas se apagando. Né? Então, esse é o contexto dessas trombetas. Agora, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 16. Dê um pulo aí, não na cadeira, mas na Bíblia. Apocalipse, capítulo 16. A partir do verso 8. 16, verso 8. Aí veja o que vai acontecer aqui. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar os homens com fogo. Com efeito, verso 9, com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre eles e esses flagelos, e não se arrependeram para darem glória. Verso 10, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reinou e tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que estavam sentindo, e mesmo assim blasfemaram a Deus no céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, mas não se arrependeram das suas obras. Vê que coisa forte, né? Lá no capítulo 8, que a gente está vendo agora, Deus começa a anunciar com as suas trombetas que Ele está voltando e com poder e glória. Aí agora, lá no cálice ali, né, das cóleras de Deus, o cara está se queimando, o cara está ali pegando fogo, mordendo a unha de raiva, mas está blasfemando contra Deus e não se arrepende das suas obras. Então, o que está acontecendo aqui? Deus agora, a partir dessa sessão que a gente começamos hoje, é uma sessão que Deus está trazendo justiça, mas é uma justiça ainda meio que misturada com a sua graça. É uma justiça meio que misturada com um pouco de compaixão. Porque o sinal, a trombeta é um sinal.
Se há sinal, você tem a oportunidade de se arrepender. Mas a gente vai ver no capítulo 16 que os homens não se arrependem. Então, a partir de agora, nesse quarto bloco, que a gente vai ver ainda futuramente, Deus agora não traz mais sinais. Deus agora traz a sua justiça. E aí você pode perguntar, pastor, e a igreja diante de tudo isso? A igreja diante de tudo isso está sendo preservada. A igreja não passa pela punição de Deus, pelo castigo de Deus. A igreja já foi perseguida lá nos selos, lembra? O inimigo, os ímpios, perseguiram a igreja. A igreja orou, pediu resposta a Deus. Aí Deus agora, no capítulo 8, manda o anjo jogar o incensário com fogo diante da terra, para dizer para a terra, olha, eu agora vou responder às orações do meu povo, vou vingar o meu povo, mas vai vir sinais. Aí vem as trombetas. E cada trombeta, algo acontece de forma extraordinária, pessoas morrem, mas mesmo assim não acreditam e não se arrependem. E a igreja, mais uma vez eu digo, a igreja no capítulo 7 a gente viu que fomos selados para a glória de Deus. Lembra dos 144.000? O que o anjo chega diante dos 4 anjos que estão no 4 cantos da terra? Não faça mal ainda não, antes que a gente cele aqueles que são da glória de Deus. Aí o anjo vai lá e sela os servos de Deus. A igreja do Senhor é selada. A partir daí, foi selado, aí começa as trombetas. Aí começa um pouco do castigo de Deus, mas ainda não é o castigo realmente, o dia da vingança. Mas a igreja do Senhor está debaixo da proteção de Deus. Quem é selado aqui pelo Senhor? Então, esse capítulo nós podemos encerrar ele com esse entendimento. Veja aqui agora no verso 8, né? Perdão, capítulo 8, falta um versículo, né, para a gente concluir. Versículo 13, aí diz assim: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda há de tocar. Então aqui é uma outra inserção, vamos dizer assim, né? Lembra que começou com silêncio? Começou com silêncio, né? 30 minutos. Então todo mundo parou para ver o que ia acontecer. Aí veio 4 trombetas. Agora uma nova inserção, há um novo corte na história. Agora é uma águia passando, dizendo ai, ai, ai. O que significa esses 3 ais? Quando na Bíblia o escritor fala 3 vezes a mesma palavra, isso significa que é o superlativo. Ele está afirmando e hiperafirmando que aquilo ali é sério, é forte. Então é o superlativo, né? Então quando o texto vai dizer que o nosso Deus ele é santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então está dizendo que ele é a primazia, ele é o melhor, ele é o todo poderoso na sua santidade. Aqui o texto está dizendo o seguinte: ai, ai, ai da população, porque ainda não tocou as 3 últimas trombetas, que ainda vai tocar. Então, ele está fazendo uma inserção, não é que vai passar uma águia no meio da terra gritando ai, ai, ai. A ideia aqui é o escritor bíblico está chamando a atenção do leitor para dizer: olha, você acha que essas 4 trombetas que aconteceu foi ruim? Você não sabe o que ainda vai acontecer. Você não sabe o que ainda tem para acontecer quando esses próximos anjos tocarem as suas trombetas, né? Então, é mais uma inserção que o escritor faz para chamar a atenção.
Na semana que vem nós entramos no capítulo 9, que é a quinta trombeta, e aí a gente vai ver poço de abismo se abrindo, bastante coisa interessante aqui para a gente entender. Mas eu repito, duas coisas muito importantes. Primeiro, tudo isso que está acontecendo, que vai acontecer, Deus está no controle de tudo. E segundo, a sua igreja está salva e protegida debaixo das asas do Senhor. Então, o livro de Apocalipse não é um livro para você ter medo. Não é um livro para você ficar com esse sentimento de ansiedade. Não. É um livro para que a igreja saiba que Deus está no controle de tudo. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar